Olá, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes a mais um episódio do podcast Pod Freitas. É isso aí, do Dr. André Freitas. Isso mesmo. E hoje o nosso convidado é ele mesmo, o André Freitas, o nosso doutor maravilhoso, dono desse podcast. Exatamente. Que a gente adora estar aqui. Mais uma vez, muito obrigada, André, por essa oportunidade de estar aqui com você, de estar aqui com essa maravilhosa minha amiga Elisa. A gente adora conversar com você, então a gente sempre fica aí horas e horas, sai até da pauta várias vezes, né? A gente ama fazer isso. Hoje tá babado. Hoje tá babado, hein? tem uns assuntos babado. muito malucos, coisa que inclusive a gente não fazia nem ideia de que existia, pra começar, pra vocês verem como o negócio tá doido aqui. Muito. Então já vou passar a palavra aqui pro André, mas antes eu quero só reforçar, então quem que é essa figura incrível que tá aqui na nossa frente, que é o Dr. André Freitas. Então, advogado, né, formado em Direito, especialista em Previdência, e a gente já falou em vários outros episódios sobre muitos assuntos relacionados à Previdência, né, a INSS, IBPC, e todos os direitos que a gente não tem, quem não tem e tudo mais. E hoje a gente vai falar sobre um assunto muito bom que é direito da família. Né? Então, André, mais uma vez, seja muito bem-vindo. A gente tá muito feliz de estar aqui com você. Então, fala um pouquinho aí sobre você, sobre o nosso, como vai ser esse episódio, antes da gente começar aqui com as perguntas. Ok, eu sou o André Freitas, advogado, especialista em direito previdenciário. Tudo bem. Então, Elisa, quer começar aí com as perguntas pra gente começar esses papos? Inclusive, hoje ele tá com uma voz mais assim, locutor, né? Hoje ele tá centrado. Misterioso. Olha como ele tá gato hoje, hein? Tá mesmo, gente, vocês estão não vendo, que ele né? não estava das outras vezes. Mas olha como ele tá gatinho, Tudo de miau. preto, tá maneiro. Vamos lá, falar sobre namoro. Namoro qualificado é um termo no meio jurídico que me gerou curiosidade. Inclusive, eu nunca tinha escutado. Eu também nunca tinha escutado. Inclusive, se você quiser deixar um comentário aqui, comenta aí se Achava que você era já só tinha ouvido casamento. falar, né? Eu também. Mas Namoro? Nunca ouvi falar, gente. O que é namoro qualificado e ele existe mesmo e para que serve? Vamos lá, então. É uma terminologia razoavelmente nova. Ocorre o seguinte, pessoal. Nos tempos presentes, o relacionamento ficou um pouco conturbado no sentido de interesses, né? Porque, querendo ou não, um relacionamento, pelo menos em nível de casamento, é um verdadeiro contrato. Se nós temos uma pessoa aqui que tem 10 milhões de reais em bens materiais, dependendo do regime de casamento, se ela casar, evidentemente, com uma pessoa, a outra pessoa, então se houver uma separação, ainda que seja em curto tempo, 6 meses, 1 ano, a outra pessoa tem direito em 50%. Então a gente percebe de forma muito nítida que é um contrato. Claro que existe o love, né? O amor e tal. Sim, claro, é natural, mas o contrato está ali. Eu estou aqui falando de 10 milhões. Poderia estar falando também de 200 milhões das grandes celebridades, empresários poderosos, né? Então, você aqui no Brasil, eu não sei se ano de 2023, mas não sei se 2019, 2020, a estatística apontava 86 bilionários existentes no Brasil. E aí? O filho de um cara desse tem uma namorada ou uma filha que tem um namorado. Aí, o que é que ocorre? Não é casamento. Então, a pergunta que fica no ar: como é que vai... Que risco é que se tem na vez que não é casamento? O risco é o seguinte: nós tínhamos aí no passado, todo mundo sabe, um estilo de matrimônio. Era só o casamento, homem, mulher, sua prole. Ali era a família, ponto, acabou. E agora muita coisa mudou. Nós temos diversos tipos de famílias. E em 2011, todo mundo sabe, o próprio STF reconheceu as relações homoafetivas. E daí nós sabemos, já é um tipo de família que não existia. Passou a existir também um outro tipo de família que consta na Constituição Federal, no artigo 226, que é a família monoparental, que antigamente era chamada de uma forma meio que chula, de mãe solteira, pai solteiro. Então, hoje não é assim. Hoje a mãe que era chamada de solteira não é mãe solteira. Ela vive em um regime de família monoparental. A importância da correção dos termos, né?
Exato, exato. Para que não fique uma coisa ofensiva. Mas o que é que isso tem a ver com a nomenclatura que foi perguntado aí por vocês? O namoro qualificado. Ele existe, Elisa. Ele existe de fato. E ele dá uma segurança jurídica daquilo que você quer com a pessoa que você está namorando, ao mesmo tempo que protege os seus bens. Porque se a pessoa quiser, vamos dizer assim, aplicar um golpe, isso vale para homem e para mulher, porque Sim. idoneidade não cita, não determina, não é determinada pelo sexo, né? Sim, Existe pelo o homem gênero, né? malfeitor e existe a mulher malfeitora. Então, não é porque é homem ou porque é mulher, é o ser humano que pode se corromper ou não se corromper, que pode ser honesto ou não. Então, o que vale para um, vale para outro. Mas o namoro qualificado, ele existe. Existe, de fato, e serve para dar essa proteção, essa segurança que a pessoa que tem muitos bens materiais está namorando com outra, mas ela quer somente um namoro, só o namoro. E a outra está agindo de má fé. Então ela pode tentar ingressar com ação judicial para dizer, olha, excelência, nós vivíamos em união estável. E união estável foi equiparado a casamento. E nós não temos mais essa relação. Portanto, eu tenho direito na partilha dos bens materiais dele ou dela. E aí, será que o juiz vai conceder? Temos centenas de casos que concede sim. Jura? E aí ele ou ela perde, e perde de forma injusta. Por que injusta? Porque ele não viveu uma união estável. Ele vivia um namoro. Só que para configurar uma união estável, de acordo com a legislação, você não precisa morar junto. Sim. Casamento, a legislação ainda fala que tem que estar debaixo do mesmo teto. Mas para a união estável, que é algo recente, você não necessita morar junto. Porque o mundo evoluiu. A coisa andou. Então o cara é contratado para trabalhar no Curitiba, sei lá, para Rondônia, pela Odebrecht. Então ele vai trabalhar o quê? 30 dias lá e vai folgar uma semana. Vai ficar 60 dias lá e uma semana em casa. Trabalha em plataforma marítima. Ou seja, ele fica muito mais tempo na empresa, lá naquele estado. Tem casos que o cara volta para casa de 6 em 6 meses. Porque quer não, para defender o pão de cada dia ali da sua família. Sim. Então, quando você namora com uma pessoa e a outra tá de má fé, ela pode dizer, não, excelência, nós vivíamos sim na união estável, eu vivia distante porque eu tinha que trabalhar e tal, e na verdade era só namoro. E aí isso acontece, obviamente, quando um tem um vasto poderio financeiro e o outro não tem. Usando assim, bem no popular, você não vê um pobre fazendo isso com um pobre. Indo para a justiça, excelência, eu vivia assim em união estável, fazer isso com que finalidade? Para o amor voltar, o amor não vai voltar. Quando o amor acaba, acaba. O juiz não pode obrigar, volte a amá-lo. Isso acontece comumente quando envolve finanças e todo mundo sabe que isso é comum, isso não é novidade para ninguém. Então, aí concluindo a resposta, existe sim um namoro qualificado e ele serve para dar essa proteção jurídica no tocante à questão de finanças. Ah, entendi.